Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma das principais funções do recepcionista em serviço de saúde que é a questão da gestão dos documentos, da rotina de documentos que nós precisamos processar ali para que tudo aconteça. Se a gente for pensar um pouquinho, né, tudo na nossa vida precisa de documentos, né, praticamente, né? Todos os processos mais formais da nossa vida precisam de documentos para fazer uma viagem, para trabalhar, para estudar. E todos esses documentos eles precisam ser processados. Então existem algumas técnicas, algumas maneiras, né, de processar esses documentos que ajudam no processo burocrático de qualquer instituição, de qualquer empresa. Então nós vamos estudar um pouquinho como que isso pode ser aplicado, né, dentro do contexto de uma gestão ali de documentos dentro da área de recepção, tá certo? Porém, nós vamos começar com alguns conceitos sobre documentos. Então, nós vamos começar falando de alguns conceitos. Então, primeiro, o que é um documento, né? Um documento é toda a informação, elemento, né, referencial ou dado, né, que é uma informação registrada e um suporte utilizada para estudo, prova ou pesquisa, né? Então, é toda a informação que ela é registrada em alguma maneira, né, seja ela no papel, seja ela de forma digital, que é utilizada para algum processo, para alguma atividade. O suporte é a maneira como é registrada a informação. Então, por exemplo, pode ser registrado no papel, num drive, num ambiente virtual, né, num ambiente online. Então, isso a gente chama de suporte da informação. A espécie é o tipo, né, de documento reunido em função do seu formato. Então, por exemplo, a espécie carta, ata, decreto, folheto, memorando. Então, são espécies de documentos. A tipologia é a junção dessas espécies mais a função atividade que motiva a produção desse documento. Então, eu posso ter, por exemplo, um ofício, né, que é colocado dentro do que a gente chama um memorando, né, que é colocado dentro de um determinado ministério. Então nós temos também os tipos, né, que nós vamos utilizar nesse sentido. Documento de arquivo é o documento, é o que a gente costuma chamar de documento mesmo, né? A gente fala de documento, né? Que é tudo isso que qualquer, né, que nós utilizamos, vários tipos que nós utilizamos aí dentro do dia a dia. E o arquivo é o conjunto de documentos, né, produzidos e recebidos por instituições, por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas, pessoas físicas, em decorrência do exercício das suas atividades, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza do documento. Então, é você colocar isso, né, armazenar e processar, e receber e processar, nós chamamos isso de arquivo. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho de alguns exemplos de arquivos e documentos que nós podemos utilizar dentro do nosso dia a dia, tá certo? Bom, então uma das coisas importantes é fazer a gestão de documentos, né? O que é a gestão de documentos? São esses procedimentos que eu falei para vocês já, né? Citei, né, anteriormente, que ajudam, são as técnicas que ajudam a gente a tramitar, a avaliar, a classificar, né, a armazenar, a arquivar os documentos dentro do seu setor, do seu departamento, né, da sua empresa. Então são essas técnicas de gestão que nós estamos falando nesse momento. Uma das coisas muito comuns na área da saúde são os documentos oficiais, né? São os documentos oficiais do setor público, né? Muitos, né, nós acabamos ter acesso, mesmo que você trabalhe numa empresa privada, muitas vezes você vai ter que consultar documentos oficiais,
portarias, leis, ofícios dos órgãos regulamentadores, por exemplo, da área da saúde. Então é muito comum, né? Então a ideia aqui talvez alguns de vocês já tenham tido contato, né, com documentos oficiais, mas é sempre importante a gente colocar algumas coisas que ajudam a gente a entender quais são esses documentos oficiais. Então, o que é um documento oficial? É um documento que ele é emitido pelo poder público ou entidades de direito privado, né, que podem produzir efeitos de ordem jurídica na comprovação de um fato, né? Então, um documento oficial tem o caráter de ser legalmente, né, válido, tá certo? Aqui eu coloquei três tipos de documentos que são muito comuns no setor público, né, e que acaba também sendo consultado por muitas outras ofício, né, no caso, né, que acaba sendo consultado também por outros órgãos públicos, outras entidades públicas também. Então, quais são esses três? Nós vamos ter o memorando, né, que é um memorando que muitas vezes pode ser até que você, ali no trabalho do dia a dia da recepção, você seja solicitado que faça, né, talvez o memorando. O que é o memorando, né? O memorando, ele é uma comunicação entre unidades administrativas do mesmo órgão, que pode estar no mesmo nível hierárquico ou não. É uma comunicação interna. Então, como que eu oficializo uma comunicação interna dentro de um órgão público, por exemplo, né? Eu vou passar de uma unidade administrativa para outra um memorando, né, que tem caráter oficial, né, tem o caráter de oficialidade. Nós vamos ter também o memorando circular. O memorando circular ele é parecido com o memorando, mas o que tem de diferente nele é que o memorando, só o memorando, ele é direcionado somente para uma outra unidade. Então, eu estou mandando da unidade da Secretaria de Saúde para uma determinada unidade de saúde, por exemplo. Então, eu estou fazendo isso especificamente para isso. Mas eu posso fazer também um memorando circular, que é um memorando que ele é destinado a várias unidades de saúde, várias unidades diferentes dentro da mesma, né, da mesma instituição. Então, por exemplo, a Secretaria de Saúde ela pode mandar um memorando para todas as unidades de saúde do município, né? Esse é um memorando circular, né? O que vai alterar, né? Depois eu coloquei na apostila, lá tá maior, você vai conseguir ver, né, de uma forma maior. Aqui você vai ver que é destinado, né, vários destinatários, tá certo? O ofício, ele é uma comunicação oficial, né, que tem como finalidade tratar de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e também com particulares. Então, o ofício ele funciona, né, de órgão para órgão. Então, por exemplo, a Secretaria X manda para a Secretaria Y, né, ou manda para uma empresa, ou manda para um sindicato. Então, o ofício ele é mais externo, né? Ele tem essa questão de você tratar não só dentro do âmbito, né, do mesmo órgão, né? Você oficializa a comunicação para outra instituição, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui são alguns exemplos, né, que eu coloquei aqui para vocês, para a gente ter uma noção de coisas que a gente pode ter acesso aí no dia a dia. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Até a próxima.